Muitas vezes, a desobediência traz tempestade para a nossa vida. E foi isso que aconteceu com Jonas. Deus deu uma ordem clara para que Jonas fosse por um caminho, mas ele decidiu fazer o oposto. E essa escolha trouxe consequências. Oi, pessoal, meu nome é Lucy e aqui nesse canal eu compartilho tudo aquilo que eu venho aprendido através da palavra do Senhor. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva e vamos junto crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Em Jonas 1 e 2 diz: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Ninive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas recebeu essa ordem do Senhor, mas ao invés de obedecer, ele decidiu fugir. Então ele foi para a direção contrária do que o Senhor tinha ordenado a ele, dizendo ele que estava tentando fugir do Senhor. E é nessa hora que eu acredito que Jonas deve ter esquecido que é impossível nós fugirmos, nós nos escondermos da presença do Senhor, porque o Senhor, ele é onipotente, né? O Senhor está presente em todos os lugares e em todo o tempo. Então, ao tentar fugir da presença do Senhor, né, pelo caminho em que ele estava indo, Jonas, ele encontrou um navio. Esse navio estava indo para Tarsis, né, que era um caminho totalmente diferente do caminho que o Senhor tinha ordenado que ele fosse. E ali Jonas pegou, né, pagou ali para fazer essa viagem, para estar naquele navio e ir para Tarsis. A desobediência, gente, ela traz consequências, né? E muitas vezes essa consequência não é só para nossa vida. Às vezes pessoas que estão ao nosso redor passam pela tempestade também por causa da nossa desobediência, né? Porque Jonas ele pegou um navio e ali tinha marinheiros, né, esses marinheiros não tinha nada a ver com a desobediência, não tinham culpa da desobediência de Jonas, porém a tempestade que veio ali para aqueles marinheiros que não tinham nem culpa nenhuma do que Jonas estava fazendo, eles também pagaram um preço alto, eles também estavam passando por aquela tempestade por causa de Jonas. E é assim que acontece na nossa vida, quando nós sabemos que Deus quer que a gente faça uma coisa e a gente não faz. Deus traz tempestade para a nossa vida, né, que pode ali afetar a nossa família, né, nosso esposo, nossos filhos, que pode ali afetar as pessoas que a gente ama, as pessoas com quem convive, com quem está conosco ali naquele momento. Outras pessoas que não têm culpa acabam sendo atingidas ali pela tempestade por causa da nossa desobediência. E é por isso que a gente precisa estar atento, né, estar atento a ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor, porque quando a gente desobedece, né, a gente dá uma brecha ali para que as tempestades venham contra a nossa vida, né. E é por isso que a gente tem que estar atento, né, em ouvir e também em obedecer à voz do Senhor, né, porque quando a gente desobedece, é isso que acontece, né, a tempestade ela vem sim para nossa vida, e não adianta a gente fugir, né, não adianta a gente fugir, porque o que a gente está vendo aqui na vida de Jonas, ele fugiu, mas Deus mandou uma tempestade, né, mandou uma tempestade para que essa tempestade trouxesse ele de volta para o caminho que Deus havia ordenado ele que ele fosse. Então, a lição que a gente tira daqui é bem clara, né? Obedecer a Deus é sempre o melhor caminho. Mesmo quando não entendemos, né, que foi ali a situação, foi ali no caso de Jonas, né, ele não entendia o porquê que Deus estava dando uma oportunidade para o povo de Ninive, né, porque era um povo que estava ali pecando contra Deus e ele achava que Deus não estava sendo justo, né, em estar dando a oportunidade para aquele povo. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que pareça difícil, né, a gente precisa obedecer. A obediência nem sempre nos protege, mas aqui no caso de Jonas, né, a obediência iria sim protegê-lo, né? A desobediência trouxe uma tempestade para ele, né?
Mas se ele tivesse obedecido, essa tempestade não teria vindo contra a vida dele, não teria vindo contra a vida daqueles marinheiros que não tinham culpa, que não tinham nada a ver do que estava acontecendo, do que Jonas estava fazendo. E algo poderoso aqui, né, na história de Jonas é que a gente também eu não posso também de deixar de comentar, né, que é a graça de Deus. Mesmo depois de Jonas desobedecer a Deus, Deus não desistiu dele. Foi então que, para quem conhece a história, para quem já leu a história de Jonas, sabe que aquele marinheiros tentaram não jogar Jonas, né? Eles descobriram que aquela tempestade, ela estava vindo por causa de Jonas. O próprio Jonas confessou que aquela tempestade era por culpa dele, né? Porque ele estava tentando fugir do Senhor. Então os marinheiros até tentaram, né, de uma forma lá, sem precisar jogar ele no mar, né? Mas o final foi que eles tiveram realmente que jogar Jonas no mar, né? Então, depois que eles jogaram Jonas no mar, a tempestade se acalmou e Deus mandou um peixe, né? E um peixe ali engoliu Jonas para que salvasse, para que Jonas fosse salvo ali, né? A graça de Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que mesmo depois que Jonas desobedeceu, Deus enviou esse peixe para engolir ele, né? Engoliu ele, mas não era para a morte, era para que ele fosse salvo. Porque ali naquela situação, né, o plano de Deus não foi, né, cancelado, né, foi apenas adiado por causa da desobediência de Jonas. E isso nos mostra que Deus, ele é misericordioso, que mesmo quando a gente desobedece ele, ele sempre está ali para nos dar uma nova chance. Esse Deus maravilhoso, misericordioso, ele é assim, ele não nos abandona ali na tempestade, né? Muitas vezes, que nem foi na história de Jonas ali, ele usa a tempestade para nos trazer de volta a direção, o caminho em que ele quer que a gente esteja indo. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos ali a desobediência custando assim muito caro na vida de outros homens de Deus, né? Vamos trazer mais um exemplo aqui, que é o Saul, né, que foi o primeiro rei de Israel. Em 1 Samuel 15, Deus ordenou a Saul que ele destruísse completamente todos os malequitas. Mas Saul decidiu obedecer apenas em partes. Ele poupou a vida do rei Agag e guardou o melhor do rebanho, dizendo ele que era para oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas Deus não queria sacrifício, Deus queria obediência. E foi nesse momento que o profeta Samuel disse uma das frases mais fortes na Escritura: Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o entender melhor do que gorduras de carneiros. 1 Samuel 15, 22. E no versículo 11, o próprio Deus diz: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. A desobediência de Saul trouxe uma tempestade espiritual não só na vida dele, né, mas na vida de toda a sua casa, de toda a sua família. Porque quando Saul perdeu o favor de Deus, toda a sua descendência sentiu o peso dessa perda. O reinado dele foi marcado por tormentas, inveja, guerras e um afastamento gradual da presença de Deus. Ele foi consumido pela insegurança, pelo medo, pela inveja que ele tinha de Davi, e tudo isso começou com um ato de desobediência. E é exatamente assim na nossa vida. Uma escolha errada pode abrir portas, né, que vai trazer tempestades não só para mim, né, mas também para toda a minha casa, para toda a minha família. Por isso precisamos entender que obedecer não é só uma questão de ter fé, é também uma forma de proteção. Saul tinha sido escolhido, ungido, levantado por Deus, mas por não obedecer completamente, perdeu o favor de Deus, perdeu a presença de Deus. E aqui nós entendemos algo profundo. A obediência parcial é desobediência. Deus não quer
que a gente obedeça só o que é conveniente. Ele quer corações rendidos, disposto a obedecer à sua vontade por inteiro. Então, se hoje você sente que está enfrentando ventos fortes, se parece que as coisas estão fora do lugar, talvez o Senhor esteja te chamando de volta para a obediência. Pergunte ao Senhor: Senhor, eu estou fugindo da tua vontade? Porque às vezes a calmaria que nós estamos buscando, sabe, está ali, no ato de desobediência, sabe? Talvez a calmaria vai voltar se você voltar a obedecer, se você voltar para o lugar de onde o Senhor quer que você esteja, se você continuar andando na direção que o Senhor quer que você ande. E lembre-se, a obediência ela pode até custar algo grande no início, sabe? Mas a desobediência sempre custará muito mais. Que Deus te abençoe e conforme a vontade do Senhor, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!